TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um programa Sociedade e Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manolito Eduardo Campos, da Faculdade de Grande Fortaleza, para a FGF TV. Participe do programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage no Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e ainda através do Twitter, @faculdadefgf. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre o direito das artes, que é um grupo de estudos que busca explorar esse cenário cultural de Fortaleza. E para falar um pouco, convidamos a doutora Carolina Campos, presidente da Comissão de Direitos Culturais da OAB-CE e coordenadora do Grupo de Pesquisa de Direitos das Artes. Doutora, seja bem-vinda. Na verdade, seja bem-vinda, entre aspas, novamente à Sociedade de Direitos, voltando aqui ao programa. A gente tentando mostrar um pouco desse lado cultural, tanto de Fortaleza, mas um cenário cultural juridicamente falando. Um cenário, às vezes, um pouco explorado pela mídia, mas a gente faz questão de mostrar aqui no Sociedade de Direitos. E para começar o programa de hoje, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o que é o direito das artes. Em primeiro lugar, eu queria lhe cumprimentar, agradecer a atenção dos que nos assistem e dizer que é um prazer voltar aqui aos estúdios da Sociedade de Direito, agradecer o convite da FGF TV que eu recebi através de você, Dr. Jean Bruno, e dizer que é um prazer retornar. A primeira vez que eu vim aqui, eu falei sobre a Comissão de Direitos Culturais, que eu tenho a honra de presidir na OAB Ceará. E agora eu vou falar sobre o meu grupo de pesquisa. Na verdade, a história do direito das artes, porque essa nomenclatura surgiu para mim assim, muito espontaneamente, porque há muitos anos eu tive a necessidade, então essa pesquisa começou a partir da minha própria história. Eu tenho que voltar um pouquinho até para a minha história pessoal, para dizer como é que eu desaguei nesse estudo e agora nesse seminário que eu estou organizando. Na minha família, várias pessoas estavam ligadas com a arte. Meu avô era escritor, o Moreira Campos, a minha mãe era escritora, Natércia Campos. Tem uma tia artista plástica em Recife, que é a Cina Badida, que é a Marisa. Meu marido é artista plástico, que é o Pablo Manier. Então, eu tenho, assim, uma avó do teatro, que é a Nádia Saboia. Então, assim, várias pessoas do meu entorno, elas eram ligadas à arte. Minha família ama a arte, né? Já está no sangue, né, de família, a arte. O fato é que quando meus avós, a minha mãe se foram, houve toda uma questão que foi o papel da família. Eu sempre entendi que a família tinha que ter um papel até de, não que eu queira criar norma para os outros, né? Mas pelo menos para mim, a visão que eu tinha pela sorte, porque isso não é mérito. Às vezes fala assim, você se orgulha? Não, eu acho que eu tive sorte de ter tido essas pessoas encantadoras na minha vida, mas o que fazer diante desse patrimônio, desse legado, desses acervos? Às vezes as pessoas iam me pedir autorizações, como agir, né? E eu queria que a nossa família, e a nossa família sempre teve essa sensibilidade, fosse até ajudasse a promover, a manter a memória deles viva. E não ser um empecilho, ser uma forma de atrapalhar essa fluidez, né? O que acontece? Existe, para se manter a memória, a arte, o legado de um artista, é necessário que a gente conheça certos institutos, certas questões de direito. Então, eu vi que a gente precisava entender, além de certas questões jurídicas, que não são ensinadas na faculdade, também a gente precisa saber que não é uma questão de concordar com tudo, porque às vezes se usa o nome para fazer uma coisa com a qual o artista não concordaria, que até vai contra a sua visão da arte,
é só para usar o nome para se promover. Então você não pode você não pode liberar tudo, mas por outro lado, não entender que tem que fluir, que é interessante que se divulgue, que é interessante que se mantenha viva essa chama, né? Então, eu comecei a pesquisar e ver a dificuldade de encontrar informação sobre direitos autorais, sobre as autorizações, o que é uma adaptação, o que é uma reprodução. E comecei a pesquisar, até por uma necessidade, como guardar o acervo. Nessa hora apareceu uma pessoa muito importante para nós, que é a curadora do acervo do meu avô e da minha mãe, no Instituto de Cultura e Arte da Federal, que é a Neuma Cavalcante, e comecei a pesquisar. E trabalhando na Unifoco, trabalho lá, eu conheci também o professor Humberto Cunha, que é um referencial, né? Ele que criou a disciplina de Direitos Culturais, e continuei nessa pesquisa. Então, quando eu criei esse grupo de pesquisa, foi quando eu já tinha feito essa caminhada, até por uma necessidade para as minhas perguntas, e fui adentrando nessa questão. Por exemplo, eu fui estudar edital porque eu quis lançar a 3ª edição do livro A Casa, da minha mãe, porque a 2ª edição não era como ela queria, não tinha uns espaços em branco, tiraram a dedicatória ao meu avô, tiraram as epígrafes, eu queria saber como é que eu fazia para ser exatamente como ela queria, para fazer a 3ª edição do A Casa, que é um livro conhecido dela. Então, aí eu fui estudar edital, fui estudar o que são as leis de incentivo, o que é direito autoral, e daí, a partir, quando eu fui tomando fôlego nessas questões, eu resolvi fazer um grupo de pesquisa. E foi muito bom, porque soma forças. A gente orienta, mas também os alunos, eles trazem questões muito interessantes, né? Às vezes um aluno que tem, agora mesmo no encontro científico, vai ter publicação sobre ICMS, se incide ou não incide, questão de incidência de tributos sobre obras de arte. Até um artista plástico brasileiro, quando ele veio para o Brasil agora, ele mora na Itália, pagou o imposto de importação sobre obras de arte. Eu fui explicar para ele, mas Bruno, não era para você ter feito, inclusive seu xará, o Bruno Pedrosa, Bruno, não era para você ter pago, porque obra de artista brasileiro já tem jurisprudência nos tribunais superiores, é brasileira, então não incide imposto de importação. E lá no Rio de Janeiro cobraram dele, né? Então, assim, você vê que até os advogados não são saberes que são conhecidos, que têm acesso. Então, eu achei que era muito interessante pesquisar isso. E o Brasil e o Nordeste, digamos assim, são locais ricos em cultura. Se você for ver em questão de artistas, em questão, a senhora mesmo citou sua família, mas a gente tem vários escritores, vários autores. O Ceará, voltando para o Ceará, também é muito rico nessa questão cultural. E pouco, como você falou, poucas pessoas e poucos locais você consegue ter essa orientação. Pois é, realmente a missão que eu me proponho é essa, é promover a arte e amparar os artistas. E tem um viés muito prático, assim, é resolver esses problemas que aparecem no cotidiano. Como fazer, como conseguir, sabe? Mesmo nesse sentido de amparo e de promoção. E a gente às vezes se encontra na própria mídia, locais que uma das partes do direito cultural, que às vezes não possui uma proteção cultural e todo mundo pensava que já deveria ter, são muitos casos assim também. Muitos casos de total descaso, né? Casos de descaso. Enfim, então, o grupo de pesquisa, ele tem quatro, vamos dizer assim, subprojetos, 4 sublinhas, como chamam. Eu não gosto dessa palavra porque eu acho que ela soa estranha, mas enfim, são 4 sublinhas que dizem, dentro do que o CNPq, né, se colocou, do núcleo. Que são essa questão de direitos autorais, que inclusive eu estou organizando um seminário sobre isso, arte contemporânea e direitos autorais. Como eu já lhe falei, a legislação de incentivo à cultura, Lei Rouanet, Lei Gereissati, os editais. Também a arte e a educação como direito, é outra linha também, sobre como a educação artística ela tem exigibilidade jurídica, e esse fomento da arte e educação. E, por fim, outra nomenclatura que também surgiu a partir dessas minhas pesquisas, eu criei, como direito das artes, também foi criada essa nomenclatura, que eu quis pesquisar, sobre o nome de direito estético.
o meu interesse por estética, eu comecei a estudar estética com um grupo de estudo espontâneo que tinha na Unifor, capitaneado pelo professor Carlos Velasquez, que era sanduíche com estética. E eu já me interessava por estética, mas fui aprofundar os estudos nesse grupo. E lá eu cheguei a uma conclusão de que o direito, ele precisa da arte. Eu queria trabalhar justamente uma fronteira sobre arte e direito que consiste no seguinte: um direito que ampara e promove a arte, ampara os artistas e promove a arte, e uma arte na qual o direito se embebe, na qual o direito se transforma. E isso era através da estética. O direito estético tem a ver com a minha profissão, que é ser professora. E eu queria ver como é que a gente incentivava mecanismos, estilos de dar aula que fossem, de ensino, que fossem, que trouxessem, que enriquecessem a formação jurídica, nos viés de não ser apenas tecnicista, mas também humanista, trabalhando a sensibilidade através da arte. Porque se a pessoa não trabalha o sensível e ela fica só acomodada numa decisão burocrática, sem pensar no fim maior que é a justiça, isso às vezes causa uma deturpação da própria finalidade do direito, como se a pessoa esquecesse o fim último a que veio, né? Então, essa sensibilidade, isso aí, tem até um filósofo pragmatista americano, o Horty, que ele fala muito isso, que às vezes uma história triste é melhor do que uma cabana do pai e tu mais, por exemplo. Às vezes é muito mais eficaz na transformação na consciência de um povo do que muitas leis. Então, trabalhar essa questão do sensível. Então, o estético aqui, é que às vezes a pessoa diz, estético é bonito. Não é nesse sentido de bonito, é no sentido filosófico da palavra estética. Por exemplo, anestesiado vem da mesma matriz. Então, pela etimologia da palavra, anestesiado é aquele que não está sobre a estese, sobre a estética. Quer dizer, ele parece demais com morto. A estética aqui tem um sentido de sensível, de sensibilidade. Então, o meu trabalho, a minha pesquisa é bem nessa fronteira de arte e direito. Tanto o direito amparando e promovendo as artes, quanto as artes enriquecendo o direito e trabalhando a sensibilidade dos futuros juristas na formação jurídica. É isso que eu chamo de direito estético. E é um trabalho louvável, destaco aqui, porque infelizmente hoje o direito cultural é um pouco explorado, as pessoas gostam, não digamos assim, mas a mídia mostra muito o penal na mídia está toda hora, a família também na mídia está toda hora, algumas questões cíveis também, mas o cultural há essa escassez, por isso que a gente tenta aqui na Sociedade de Direito hoje fazer esse link, tentar mostrar para as pessoas que o direito cultural em si não é só tombar um prédio, ele vai muito além disso e como a senhora está mostrando. E eu vou querer saber um pouco mais até do seminário, mas vamos saber no segundo bloco, que agora a gente vai para um pequeno intervalo. Voltamos assim ao segundo bloco no nosso Sociedade de Direito, hoje falando um pouco sobre o direito das artes, aqui com a doutora Carolina Campos. Doutora, no primeiro bloco a senhora deu uma aula, digamos assim, sobre o direito das artes, e como a senhora também é presidente da Comissão de Direitos Culturais, eu ia pedir só para a senhora fazer esse link, uma diferençazinha que eu achei espécie, gênero, da cultura, de estar junto com a arte, mas só para deixar claro para quem não está assistindo.
Pois não. Os direitos culturais, eles estão dentro dos direitos humanos. Então, todas as expressões de cultura popular, de arte, dos saberes e fazeres de um povo, que até trabalha essa questão do que chamam de identidade cultural, né? As danças folclóricas, os cantos, as tradições orais, tudo isso entra dentro do contexto dos direitos culturais, né? Direito das artes surgiu porque foi um nome que me pareceu interessante para colocar no meu grupo de pesquisa e para pesquisar nesse sentido. E depois eu achei até mais interessante porque, às vezes, eu noto que fica muito diluído nas questões de políticas públicas os critérios artísticos mesmo e uma própria política pela arte. Então, eu achei interessante trabalhar o direito das artes a partir do viés dessa arte, que é a arte que está no sistema de arte, que é a arte que é literatura, que está sendo muito esquecida, a pintura, a música, essa arte que passa pelas galerias, que passa pelos museus, que passa que está nos leilões, que está com os colecionadores, que está nos teatros, isso que a gente chama de sistema de arte, que é muito mais restrito do que a cultura, né? Porque uma expressão artística, um pensamento, cada um pode colocar no Face, um pode compor uma música, esses saberes populares, tudo isso faz parte da cultura, tem até aquele sentido muito amplo e antropológico, fica até difícil delimitar, né? Arte também, o que é arte e o que não é arte também é complicadíssimo, não é que seja um mais fácil do que o outro, mas eu quis dar passar a ideia de uma coisa ainda mais específica para essa área dentro do sistema de arte, dessa produção profissional, vamos dizer assim, que eu acho muito... E aí vem várias questões justamente em relação ao direito autoral, se o autor está morrendo, se não está, desde Barthes, desde Gramsci, desde de Foucault, né, o que é um autor. Então, por isso a gente, para provocar mesmo, a gente está lançando esse seminário, né, quer dizer, dentro do grupo de pesquisa Direito das Artes, que tem legislação de incentivo à cultura, Lei Rouanet, Lei Gereissati, editais, que tem arte e educação como direito, que tem o direito estético, que eu falei antes, que é essa questão da sensibilidade na formação jurídica, e direitos autorais, dentro dessa linha, uma sublinha, dentro da sublinha, eu estou organizando esse seminário, que é um seminário chamado Arte Contemporânea e Direito Autoral. Seminário Direito das Artes, acho que é mais... Eu coloquei um nome mais fácil de encontrar para buscar, inclusive no Facebook ele tem uma fanpage que é Direito das Artes e tem o evento, Seminário Direito das Artes. Mas o nome do projeto é porque ele nasceu em 2011, eu apresentei um projeto e felizmente eu fui premiada em 2011, mas recebi a verba agora, nesse ano. Aí eu comecei a organizar agora para esse ano esse seminário, que vai ser agora dia 13 de setembro. E o nome do projeto, o nome do seminário que foi premiado é Arte Contemporânea e Direitos Autorais, reflexões sobre derivação, apropriação, dissolução de autoria e reprodutibilidade técnica. Então, ele ainda é mais fechado. Por quê? Porque eu acho interessante trabalhar questões que não fiquem só dentro da universidade e que interessem aos artistas e aos juristas. Eu quero trabalhar esse diálogo. Então, ele não vai ser um seminário em juridiquês. E a própria sociedade que tem um hobby, aquela pessoa que às vezes não é um artista ou não faz parte do meio jurídico, mas ama, gosta da arte e quer comparecer, ela pode também. Também, está convidadíssima, qualquer interessado, porque a arte, e isso é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério, e é difícil porque o nosso mercado ainda é muito incipiente. A arte, ela precisa, como até diz o meu marido, Pablo Manier, de um ecossistema também. O artista, para sobreviver, como qualquer espécie, ele tem que ter um ecossistema. Esse ecossistema a gente chama o sistema de artes. Então, não existe uma produção rígida, saudável de cultura, de arte, se não tiver o colecionador, se não tiver um público que saiba apreciar, se não tiver os espaços para exposição, os galeristas, os marchands, os críticos. Todos esses profissionais, eles têm um papel fundamental no mundo das artes.
Então, está aberto a todos esses interessados, os gestores culturais, os críticos, os curadores, os galeristas, os estudiosos, os advogados interessados em direitos autorais, os advogados interessados em arte, estudantes de direito, estudantes de belas artes, de artes visuais. Estão todos convidados e interessam. Inclusive, como tem a ver com direitos autorais, às vezes a gente nota até em publicidade, em audiovisual, a necessidade de saber. Às vezes você pega peças de publicidade que são muito complicadas para o cliente depois, porque ele pode até responder um processo, porque ele está usando uma imagem que não poderia estar usando, tirada de internet. Essa pessoa um dia pode processar. E sempre tem essa dúvida de direitos autorais, especialmente a questão de fotos, imagens. O Nescafé pagou milhões agora, por causa da reprodução da imagem de um rapaz no Nescafé. Então, são coisas que a gente tem que ter cuidado e é muito bom que sejam explicadas. Então, por exemplo, o que é uma obra de arte derivada, o que é uma obra de arte, o que é um plágio, é diferente. Mas até que ponto é um, até que ponto é outro? O que é derivação? O que é apropriação? O que é a dissolução de autoria? Será que a única tendência da arte contemporânea é a dissolução de autoria? Mas é interessante porque existem dois mundos opostos que estão convivendo muito bem. Existe o mundo da dissolução de autoria. Por exemplo, o Linux foi feito assim. Você não sabe nem quem criou o Linux, né? Os códigos-fonte todos em aberto. Todos abertos. E aquela questão de copyright e copyleft, né? Tem toda essa questão, que eu nem entro tanto por causa porque eu sempre fecho mais na questão mesmo artística. Mas a gente vai falar da história dos direitos autorais também, desde que surgiram, que a gente vem do grande anonimato da antiguidade, né, com raras exceções, e depois na Idade Moderna, quando eles começam a surgir, e agora a gente volta para essa diluição. Mas será que é só isso que existe? Porque a par disso convive outra realidade que artistas também nunca receberam tanto por sua obra, só por sua assinatura. Né? Então, será que há essa diluição ou são dois mundos que convivem? E nunca se teve esse status de popstar tão forte para determinados artistas, como tem para o Damien Hirst, o Jeff Koons, então, o Kiefer, né? E é porque o Kiefer não é uma figura que sai correndo atrás da mídia, não é um Damien Hirst, né? Então, assim, existem essas questões. E esse seminário ele é interessante porque ele trabalha mesmo na fronteira entre arte e direito. Eu jamais teria criado isso se não fosse a ajuda de artistas plásticos, conversando com o Pablo Manier, conversando com o Carlos Macedo, conversando com meus amigos que são artistas e meus amigos que são juristas, e a gente realmente quis trazer discussões que não fossem fáceis de encontrar. Da mesma forma que a gente tenta fazer o link do programa. A gente tenta fazer temas que mostrem para a sociedade, não só para o lado direito, mas a gente fazer essa mescla. Da mesma forma que você está tentando fazer. Pegar uma mescla artística e juntar com o direito e ensinar, né? Na verdade, são temas que... Geralmente a gente vai a muitos congressos que a gente vai para temas, mas são temas fáceis de ser achados. Não desmerecendo o congresso de ninguém, não desmerecendo o evento nenhum. Até porque todo conhecimento, até de temas que você já sabe, enriquece o seu talento, né? Mas temas que a senhora está comentando que são raros de se achar, não é todo canto que você vai, não é todo curso, até cursos mesmo de faculdade que você encontra toda essa temática, até a questão de direitos autorais, que digamos assim, dentro do que a senhora falou, é a mais conhecida, mas hoje todo mundo tem sempre uma dúvida do direito, o que é realmente, todo mundo sabe quem é o autor, mas até os direitos em si, as peculiaridades ninguém sabe. Né? E até o autor, né? A grande pergunta do Foucault, o que é um autor, né? Que é aquela palestra dele muito famosa em 69, em 68 Barthes também publica, e, enfim, o autor, se é o autor pessoa, se é o autor função, então, e o direito também, porque tem autoria coletiva, uma autoria difusa, que a gente, essa dissolução de autoria que a gente ainda não está sabendo como amparar, né? Estou vendo que é... Porque quando a gente fala o que é o direito autoral? O direito autoral é o direito do autor. Parece fácil, mas o que é um autor? O que é um autor? O autor é uma pessoa, o autor é uma função, o autor é um coletivo, o autor está difuso. Onde é que está esse autor? Porque se fosse uma pessoa para uma obra, o nosso trabalho era mais fácil. Na literatura antiga, a gente tinha até pessoas que usavam um codinome como autor. Aí a gente ainda tem os pseudônimos, né? Aí tem os pseudônimos, os heterônimos, aí é um mundo.
Agora, para pegar aqui a sua deixa, eu queria até mostrar como, realmente, para provar como esse seminário tem, provável, é bem jurídico, né, essa expressão, tem questões inauditas. Eu queria ler rapidamente o tema das mesas e quem vai. Pode ser? Pode ser. Tem um tempo? Está chegando no final, mas pode ser. Pois não. O Seminário Direito das Artes, Arte Contemporânea e Direito Autoral, reflexões sobre derivação, apropriação, reprodutibilidade técnica e dissolução de autoria, ocorrerá no auditório da Biblioteca da Unifor, no dia 13 de setembro, sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã. As inscrições podem ser feitas pelo site da Unifor. Mas o apoio cultural eu recebi a partir da Secretaria de Cultura do Estado, da Secult. Mas eu não poderia tê-lo feito sem o apoio da Comissão de Direitos Culturais da Ordem dos Advogados do Brasil, do CCJ da Unifor e do IBEST. Qualquer informação também, a gente tem uma fanpage que é Direito das Artes. Nossas mesas, a gente começa com a comunicação de pesquisa sobre diálogos entre obras de arte com a Hermínia Lima. Depois nós temos uma mesa de abertura, cujos palestrantes são Pablo Manier e Carlos Macedo, a quem eu devo muito, todo o arcabouço, muito do arcabouço teórico desse encontro, que é sobre experimentação de arte contemporânea, apropriação, derivação e intervenção. A mesa 2 é a Gestão Pública de Cultura, a presidente é a Viviane Queiroz, do BNB, e os palestrantes são Guilherme Sampaio, vereador e educador, e o Enilton Menezes, que é secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, do MINC. A mesa 3 à tarde, né, porque a gente começa às 7h30 da manhã, aí a meio-dia, intervalo para o almoço até às 2 horas a gente retoma. Mesa 3, são 2 palestras. O presidente de mesa é o doutor Carlos Velasquez, professor doutor Carlos Velasquez, da música, né? Ele é doutor em música, e também chamei para palestrante um músico, que é o Ricardo Bacelar, que também é um vice-presidente da OAB Ceará, né? Nosso amigo. E é o doutor Ricardo Bacelar, que vai falar sobre perspectivas da autoria, as inovações tecnológicas e o desafio da reprodutibilidade técnica. E a segunda palestra é com o professor Humberto Cunha, dispensa apresentações sobre direitos autorais no âmbito dos direitos culturais. E, por fim, a quarta mesa será Direitos Autorais e suas transformações ao longo da história, Copyright versus Copyleft. O presidente da mesa é o professor Carlos Augusto Eufrásio, e os palestrantes são Humberto Pinheiro, que é historiador da literatura, e a professora doutora Giovana Cartacho, da Federal. As considerações finais ficam para o professor Humberto Cunha, e depois a gente ainda vai ter uma confraternização ali no hall da biblioteca. Só tem artistas, vai fazer até depois um showzinho, alguma coisa, um palhinha. Eu já convidei o coral, estou esperando que me confirme. E nós temos, inclusive, um comitê científico com os palestrantes, e também um curador italiano, Maurizio Silvani, também um designer de São Paulo, o Antônio Carlos Pedro. Nós temos um comitê científico que ficou bem interessante, que são pessoas que estão dando o apoio, porque como são muitos saberes diferentes, eles estão me dando o apoio nessas várias áreas, porque cada linguagem também tem seu mundo, como é que registra, é diferente quando é artes plásticas, literatura, música, teatro, dança, fora várias linguagens até inominadas ainda da própria arte contemporânea, né? Então, lá você vai saber. É o mundo. Então, infelizmente, nosso tempo não é tão longo, e esse direito das artes é um tema que a gente gosta e é gostoso de falar. Abro considerações finais para a senhora. Minhas considerações finais é reforçar o convite, né, a participarem do Seminário Direito das Artes, no dia 13 de setembro, sexta-feira. A partir das 7h30 da manhã começa o credenciamento. Você pode se inscrever logo no site da Unifor, www.unifor.br. E eu queria agradecer ao convite da FGF TV, do Sociedade de Direito, do Dr. Jean Bruno. Agradecer o apoio cultural da Secretaria de Cultura do Estado, porque se não fosse esse prêmio, a gente não estaria podendo realizar essa atividade desse seminário. E o apoio da Comissão de Direitos Culturais da OAB Ceará, que eu tenho a honra de presidir. Então, espero os nossos telespectadores lá. Foi isso, Sociedade de Direito continua de portas abertas para a senhora sempre. Pois, muito obrigada. Assim, chegamos ao final de mais um Sociedade de Direito. Esse programa também é retransmitido no YouTube, youtube.com/FGFIES.
Acompanhe lá também o outro programa que gravamos com a doutora Carolina Campos sobre a Comissão de Direitos Culturais. Obrigado pela audiência.